Olá, alunos! Aqui é a professora Rúbia, com a disciplina de Corporeidade e Motricidade Humana. O tema da aula hoje vai ser a corporeidade na fisioterapia, educação física e no esporte. Bom, aqui, vamos voltar um pouco lá ao conceito sobre a corporeidade. É a relação do ser no contexto social com o mundo, para a formação da individualidade, da própria identidade e também a identificação de si mesmo e do próximo, do outro também. Então, por exemplo, a experiência que o indivíduo vive, no mundo vai refletir a sua imagem corporal. A gente vê que algumas pessoas, por exemplo, se tatuam, então a experiência dela com o mundo. E aí elas fazem uma marca em si, ou, por exemplo, a colocação de piercings, o jeito de se vestir, o jeito de falar, os gestos. Então, tudo isso são os reflexos da corporeidade. Então, tá ali a relação do ser num contexto social, que vai refletir muito da experiência desse indivíduo. Aqui, ó, por exemplo, o corpo comunica a nossa experiência social. Então, a gente sabe, se a gente bater um olho no indivíduo, a gente pode perceber qual área que ele atua, uma posição dele dentro de um contexto social. Então, a gente sabe, por exemplo, se a gente encontrar um homem fazendo um discurso, como ali a imagem acima do João Dória, ele fazendo um discurso, a roupa, é um político. Já diferente se a gente encontrar uma professora com um lápis na mão, um livro, uma caneta, um jaleco. Então, é a partir também da nossa imagem que a gente vai identificar e demonstrar a nossa experiência social. Então, aqui 2 exemplos no dia a dia, comumente que estamos vivendo agora, que a gente pode relatar, Então, bater o olho, eu já consigo identificar ou perceber as áreas de atuação de alguns indivíduos. Por exemplo, se eu ver uma pessoa na rua utilizando um jaleco, uma roupa branca, um esteto pendurado no pescoço, eu já sei que é da área da saúde, Então, vem à mente ser um médico ou um enfermeiro, Então, a roupa branca é muito característica de grande parte dos profissionais da área da saúde. Bom, aqui, ó, o corpo, ele é o instrumento o qual é colocado a serviço da sociedade, para que a sociedade possa perceber o corpo como um representante dela. Também, gente, as características do corpo, tudo isso que eu venho falando, a maneira de se vestir, a maneira de falar, os gestos, reflete o meio social que o indivíduo ele está inserido. Então, envolve também a questão sociocultural, socioeconômica, sociocultural. Então, um exemplo para vocês são nessas imagens aqui, olha, do canto esquerdo da tela, demonstrando, olha o apontador aqui, demonstrando diferentes culturas, diferentes sociedades, hábitos diferentes de se vestir, de se comportar, de fazer as comemorações, a parte festiva. Então, aqui são todas aqui, ó, manifestações culturais de diversas culturas aí pelo mundo, pelo Brasil e pelo mundo. E agora falando para vocês um pouco a respeito da imagem, a formação da imagem corporal. Então vamos lá. A formação da imagem, do próprio indivíduo é a partir do meio psíquico, psicológico e a percepção real do corpo, Não somente forma a imagem corporal, como também deformam, distorcem a imagem corporal. Então, como que é a minha formação, de cada um de nós, ela é dividida em 2 partes. A parte psíquica, que é a parte totalmente emocional, psicológica, cheia de envolvimento ali de julgamentos,
o que eu vou me sentir bem diante da sociedade ou o que eu não vou me sentir bem diante da sociedade. E o outro lado está relacionado à percepção real do corpo, lá no córtex cerebral. Então é o corpo como realmente o tamanho e a forma do corpo como ele realmente é. Então a partir daqui a gente começa a ter muitas questões, né, de distorções de imagem, de deformação da imagem corporal, que pode levar a determinados tipos de comportamento, que futuramente pode levar a problemas psicológicos ou de transtornos alimentares que veremos nos slides a seguir. Né? Então aqui, olha, são imagens realmente distorcidas. Por exemplo, aqui nessa figura do slide, a gente vê uma moça magra, né? Mas que ela se olha no espelho e ela não vê uma magreza, ela vê gordura. Então aqui a gente tem uma distorção da imagem corporal. Então isso aqui está muito relacionado ao meio que a pessoa vive, a fatores psíquicos, a preocupação com a imagem, a parte de julgamento, né? Vamos lá. Os conceitos de autoimagem. Então, a gente tem 3 conceitos aqui. Primeiro é o conceito da percepção, que é o perceptivo, né? Realmente, assim, o espaço que o corpo ele vai ocupar, por exemplo, o peso e a altura, né? Então, aqui são percepções reais do corpo. Subjetivo, que é ali a preocupação do indivíduo, né? Se ele está satisfeito ou não com a aparência dele. E o terceiro é o comportamental, é uma situação de fuga por momentos de desconforto. Né? E aqui a gente entra a questão do reforço social e da aceitação social. Então, vou dar aqui, contar uma história para vocês e dando um exemplo. Por exemplo, um indivíduo que ele é extremamente culto, vamos pegar ali na sala de aula, aquele indivíduo que é extremamente inteligente, tá? Dando um exemplo aqui de uma sala de aula corriqueira. Na hora dele falar, ele vai falar palavras mais técnicas, né, de maneira mais formal, então ele tem um comportamento assim mais tímido, mais quieto, não consegue ter ele é mais introspectivo, né, não consegue se entrosar muito com os colegas, né, não participa das brincadeiras, né, então é uma pessoa muito recatada ali no canto dele. E aí, às vezes, na mente desse indivíduo, né, ele acha que ele não é aceito pela sociedade, né, por causa desse comportamento dele mais introspectivo. Então ele fica mais recuado e não participa dos diálogos ou das coisas sociais que tem dentro de uma sala de aula, né, do convívio ali com os outros colegas. E aí vamos supor que aí a professora pega e fala assim, vamos escolher um representante de sala. E aí a turma escolhe esse indivíduo, né? Julga que esse indivíduo poderia ser o representante de sala. Só que na mente dele, ele acharia que ele não seria escolhido, né? Então vamos lá. E aí a turma não, a turma pega e escolhe, olha, então vamos escolher você, né? Então a turma acolhe ele, tem a aceitação desse indivíduo, mas na cabeça desse próprio indivíduo, ele não era aceito. Então ele se recusava a ter um convívio social, tornava-se mais tímido, introspectivo, e às vezes o uso dessa inteligência, dessas palavras técnicas, é justamente para mascarar a timidez dele, né? Então isso é a questão comportamental dentro do conceito de imagem corporal. Tá? Aqui agora falando algumas distorções da imagem corporal. Então lembra que, na verdade, o indivíduo ele não consegue enxergar a forma real, a percepção dele leva a uma imagem distorcida, uma imagem real distorcida, que vai influenciar no comportamento dele, baseado nessas distorções da imagem. Então a gente tem um caso aqui que é a anorexia e a bulimia. O que são isso? São transtornos alimentares que envolvem diversas condições psiquiátricas, né? E aí, às vezes, a gente tem consequências fatais de subnutrição,
Então, o indivíduo ele não consegue repor a própria capacidade de nutrição. Tá? E aí, por exemplo, o indivíduo ele se acha, ele olha no espelho, ele se acha maior, né? Ou mais gordo, vamos dizer assim, do que ele realmente é. Então a gente fala assim, nossa, você não, mas você tá magra. E a pessoa fala assim, não, eu não tô magra, né? Eu tô gorda. E na verdade, o que essa pessoa tem é uma distorção da própria imagem. E aí ela começa a ter comportamentos para ter a imagem que ela tem como ideal. Por exemplo, o uso de laxantes, de medicamentos que inibem o apetite, de estimular o vômito, né? Que daí a gente está falando da bulimia. Então, são diversos comportamentos a favor de uma imagem ideal na mente, né? No psique desse indivíduo, que não é a imagem real. Então, aqui a gente tem a anorexia e a bulimia. E é lógico, gente, que são dois transtornos assim que tem a etiologia, a causa multifatorial, ou seja, diversos fatores, inclusive as características socioeconômicas, culturais, né, do indivíduo, por exemplo, ele está no meio social ali, cultural, que para ele ser aceito na sociedade, ele tem que ser magro. Então isso é uma distorção da própria imagem, né? E a influência do meio envolve muito. E lógico que questões psiquiátricas e psicológicas também. Então aqui só para ilustrar, né, no canto esquerdo do slide, isso é a maior incidência são em mulheres, mas também tem homens que também sofrem de anorexia, né? Então a gente vê aqui um rapaz que ele é saudável aqui na imagem da direita e da esquerda, né? A gente já percebe que há uma grande diminuição de massa muscular, de peso, né? De porcentagem de gordura. E aqui embaixo também, olha, uma moça, né? Extremamente magra. Olha, gente, isso não é saudável, né? Pode perceber. Bom, continuando também, tem outros transtornos que também são distorções da imagem, como a vigorexia. Tá? O que é isso? Ela também é conhecida como dismorfia muscular. Essa palavra dis significa alteração, tá? E morfia significa forma, né? Então é uma alteração da forma muscular, ou então também conhecida como anorexia reversa, anorexia nervosa reversa, o contrário, né, do slide anterior. Ela foi recentemente descrita como uma variação da desordem dismórfica corporal e enquadra-se entre os transtornos dismórficos corporais. Né? Então, ela também é uma alteração da imagem, só que é o contrário, né? É a reversa, é a preocupação de não ser suficientemente forte e musculoso em todas as partes do corpo. Então, é aquele indivíduo que ele se olha no espelho, olha aqui a primeira imagem aqui. Ele se olha no espelho, ele é um indivíduo aqui, né, com quantidade, volume de músculos, mas ele sempre vai se olhar para o espelho e ele vai se sentir o quê? Aqui, ó, como fraco e pequeno, apesar do tamanho dele, né, o tamanho real. A percepção real dele é um indivíduo grande, mas ele olha no espelho e vai se achar fraco e pequeno, quando na verdade ele tem ali ó, uma musculatura desenvolvida, até mesmo acima da média das pessoas. Né? Ele é aquele indivíduo que se preocupa de uma forma anormal com o volume da massa muscular. Então, a maioria desses transtornos acontecem no sexo masculino, homens entre 18 e 35 anos de idade tem essa característica. E aí, o que ele vai fazer para ganhar mais volume muscular? Ele vai aumentar a quantidade de peso dentro de uma academia, o que pode isso levar até algumas lesões musculares, articulares, né? É aquele que vai fazer prática de dietas hiperproteicas, né? A ingestão de bastante proteína, porque o músculo, né? Ele é feito, né? A constituição dele, a maior parte, por proteína. Então, ele vai alterar a dieta dele
Também hiperglicídicas e hipolipídicas, né? Bastante açúcar e pouca gordura. Então, aquele indivíduo extremamente preocupado também com a porcentagem de gordura que tem no corpo dele. E aí, o que o indivíduo começa a fazer? A usar indiscriminadamente suplementos proteicos, além de chegar ao ponto também de usar esteroides anabolizantes. Né? E aí a gente foge completamente do conceito de saúde. Aqui o indivíduo está fazendo mal para o corpo dele, né? Então essa parte, assim, essa preocupação com a forma do corpo, ela iniciou em 1990 e ela, né? E hoje, nos dias atuais, a gente vê pessoas extremamente preocupadas. Então, por exemplo, é aquele indivíduo que ele não sai da academia, ele fica horas numa academia, tem aquela preocupação de todo dia de fazer atividade, é aquele indivíduo que ele vai fazer o exercício e depois que ele fez o exercício de um determinado grupo muscular, ele vai pegar a fita métrica, ele vai fazer a perimetria para ver se o músculo dele aumentou de volume. É aquele indivíduo preocupado com a alimentação também, né? Preocupado com a porcentagem de gordura no corpo dele. E aí, infelizmente, alguns partem até para recursos, né? Como os anabolizantes, o que não é saudável, com certeza. Tá bom, gente? Então, isso daqui chama vigorexia. Aqui um outro conceito também de distorção de imagem, muito ali semelhante, às vezes anda bem junto com a vigorexia, é a ortorexia. O que significa isso? Ó? É um comportamento obsessivo, patológico, caracterizado pela fixação por saúde alimentar. Tá? É um quadro no qual o indivíduo se preocupa excessivamente com a pureza dos alimentos consumidos. É uma crescente preocupação com uma vida mais saudável. Então, aquele indivíduo que não, eu só posso comer alimentos saudáveis, né? Tem que ser aqueles alimentos, por exemplo, orgânicos, livres dos herbicidas, dos pesticidas, alimentos que sejam perfeitos, que não pode ter, começar ali um processo de putrificação, de oxidação, desculpa, de oxidação. Então, aquele indivíduo que ele fica muito preocupado e de forma absoluta nenhuma ele vai comer por exemplo, um alimento artificial ou uma bebida artificial, né? A gente sabe que temos conceito de alimentos saudáveis ou não, né? Por exemplo, eu mesma já fui nutricionista e eu lembro que eu queria reduzir um pouco o meu peso e aí a própria nutricionista ela falava assim, olha, você vai ter um dia do lixo. Não era nem dia, era uma refeição do lixo, que era pra gente comer o que a gente achava mais saboroso, né? Ou que a gente tivesse vontade, por exemplo, uma batata frita, um lanche, um sorvete, né? Então, aqui uma frase para vocês que eu peguei de um artigo que eu deixei na referência, um, um depoimento, né, de um indivíduo já com transtorno de ortorexia. Então, era um vegetariano, comia legumes frescos e de qualidade plantados por mim. Mastigava cada colherada mais de 50 vezes. Comia sempre sozinho, num local sossegado e deixava o meu estômago parcialmente vazio no fim de cada refeição. Tornei-me um presunçoso que desdenhava qualquer fruto colhido da árvore há mais de 15 minutos. Gente, vocês conseguem ver o nível desse indivíduo, tá? Tá com esses erros de português, mas foi como eu retirei do artigo. Vocês viram assim como que o indivíduo ele é obcecado pela qualidade do alimento, né? Então, olha, retirei, como é que é? Desdenhava qualquer fruto colhido na árvore há mais de 15 minutos, ou seja, o alimento não pode entrar no processo de oxidação, né? Que ele já não queria. Então, qualquer coisa artificial, e mastigava 50 vezes, comia num ambiente adequado e comia de forma que ele não se sentisse satisfeito. Então, sempre sobrava aquele espacinho no estômago, né?
Então, isso é um exemplo de ortorexia, um indivíduo obcecado por uma alimentação saudável. E aí o nosso papel, né? O papel dos educadores físicos e dos fisioterapeutas diante dessa distorção da imagem e diante do conceito de formação de imagem, né? Então nós somos responsáveis por mostrar o aspecto real da imagem corporal dos nossos alunos e dos nossos pacientes. Então a gente vai trabalhar através da experiência desses pacientes, desses alunos, né? Então a gente tem ali desde crianças que a gente pode ter pacientes, alunos já no ensino infantil, crianças, né, com a formação da imagem corporal, e aí proporcionar experiências, assim, o tamanho da mão, o tamanho do pé, o tamanho do corpo. Então a gente vai formando o indivíduo, mas a gente tem que fazer com que ele reconheça as partes do corpo dele para a formação desse corpo lá no córtex cerebral, né? Para ele ter a imagem real dele. Então, quando ele olha no espelho, ele tem que ter a imagem real. Né? Então, são as experiências de percepção do corpo, responsabilidade de nós, né, educadores físicos e fisioterapeutas, para proporcionar ao indivíduo, para que ele não tenha lá na frente uma deformação da imagem corporal. E é lógico, gente, que diante desses transtornos, né, a gente vai trabalhar com o paciente também e uma equipe multidisciplinar junto. Então, vai ter que entrar médicos psiquiátricos, apoios psicológicos, né, terapias comportamentais. Então, a gente vai fazer parte, né, de um processo de tratamento de uma equipe multidisciplinar. E, por exemplo, o pessoal da educação física, né, que vai às vezes entrar muito em contato com essas pessoas com vigorexia. Então, conscientizar também os efeitos colaterais de anabolizantes, né, que esses indivíduos às vezes chega até a perguntar, né, querem ter esse tipo de informação, então a gente explicar sempre o conceito de saúde para o paciente, que, né, ou tentar conscientizar o paciente da própria imagem corporal e sempre lembrar que, acima de tudo, saúde. Então, aqui, ó, do lado direito, o que é o conceito de saúde segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde? Um estado de pleno bem-estar físico, psíquico e social, e não somente a ausência de doenças, né? Então, lembrar também que saúde é esse bem-estar do paciente, tá? É ele estar bem consigo mesmo, estar bem dentro de uma sociedade, né? Então, a gente tem que lembrá-lo o que é o conceito de saúde e não tentar atingir uma forma física a todo custo, né? Derrubando a saúde do próprio organismo. E aí a saúde mental, né? Psíquica, física e a social, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. E aqui nesse próximo slide, deixo para vocês referências de alguns artigos tirados da internet para montar a aula, tá bom? Até mais!